Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma live sobre ansiedade, depressão e enxaqueca. Então a gente vai fazer um bate-papo bem bacana. Eu separei algumas dicas para dar para vocês também de como poder ajudar nesse processo, tá? Então vou esperar o pessoal entrar um pouquinho. Espero que vocês possam contribuir bastante com essa live. Esperando o pessoal entrar um pouquinho e aí a gente já vai começando. Então, por enquanto, vamos colocando aí pra mim. Eu vou repetir essa pergunta porque o pessoal vai entrando aos poucos, não tem problema, tudo bem? Vai colocando aí pra mim, se você sofre com ansiedade ou com depressão, qual é a frase que você mais escuta das pessoas ao seu redor, dos seus amigos, familiares, em relação à depressão e ansiedade? Vai colocando aí pra mim, pra gente poder começar o nosso bate-papo, tudo bem? Vamos lá. Ansiedade, tem gente colocando aí que tem ansiedade. Então vai colocando pra mim qual que é a frase que vocês mais costumam ouvir em relação a isso. A gente costuma ouvir bastante algumas frases bem específicas. Vou deixar a live salva, pode ficar tranquila. Obrigada, Ju, fico muito feliz de estar contribuindo para sua melhora. Isso vai passar, tenha calma, é isso aí, calma, não precisa ficar assim. Essas são as frases mais comuns que a gente costuma ouvir, né? Ainda mais de pessoas que estão bem próximas da gente. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá? A primeira coisa é que doença de rico, frescura, essa é verdade, essa a gente escuta bastante, né? Depressão, então, a coisa que a gente mais escuta é isso, que depressão é doença de rico. Pois é, a maior besteira, né? Não, gente? Bom, antes de mais nada, a gente vai começar deixando muito claro para todo mundo que tanto a ansiedade quanto a tristeza são emoções normais, naturais do ser humano, certo? Quando que isso passa a ser um problema? Vamos lá. Isso passa a ser um problema quando a resposta passa a ser sempre uma tristeza excessiva ou uma ansiedade excessiva. Então ela passa a ser um problema quando a gente tem uma intensidade muito grande dessa tristeza e dessa ansiedade e quando a gente tem um tempo de duração muito longo dessas emoções, tudo bem? É normal a gente se sentir ansioso diante de uma situação de estresse, diante de um problema do trabalho, né? Diante de problemas. É comum e normal a gente se sentir triste com o término de um relacionamento, com o falecimento de um ente querido. Tudo isso é normal. O problema é quando a gente se acaba entrando nesse quadro desses sintomas, desses sentimentos, e isso se prolonga por um tempo muito grande, ao ponto de que às vezes a gente vai se sentir ansioso ou até mesmo extremamente triste e não consegue nem identificar por que a gente se sente dessa forma. Isso sim a gente começa a olhar com um olhar preocupante. Então, quando a gente tem lá a parte mais de 2 semanas intensas, se sentindo extremamente triste, extremamente sem energia, extremamente ansioso, isso sim passa a ter a necessidade de ser investigado e ser acompanhado. Vamos lembrar que é muito importante fazer um acompanhamento psicológico. Um acompanhamento psicológico pode ajudar muito nesses casos, mas a gente vai começar agora explicando principalmente qual que é a diferença, né? Vamos começar a entender da onde que veio essa ansiedade e essa depressão, tudo bem? Então, quando a gente é exposto a algum estímulo, como o estresse, um estresse constante, um estresse intenso, uma ameaça ou uma agressão, instintivamente a gente tem algumas respostas. Essas respostas são nossas desde os nossos antepassados, da nossa antiguidade, tudo bem? Quais são essas respostas que a gente vai ter? A gente pode ter uma resposta de luta, de fuga ou de paralisação. Quando a gente fala de uma resposta de luta, o que acontece? A gente observa a nossa ameaça e a partir daí a gente olha para ela e vê, bom, eu sou mais forte que ela, então eu posso encarar. Então aí a gente luta com essa ameaça, com esse fator estressante. Quando a gente observa ele e a gente vê que a gente não é mais forte que ele, que a gente não vai dar conta, a gente fala assim, poxa, acho que eu
Eu não consigo vencer essa ameaça, eu não consigo dar conta desse estresse. O nosso instinto é de fuga. Por quê? Porque ele é rodeado dessa fala: eu não vou dar conta. E é por isso que esse instinto de fuga está extremamente relacionado com a ansiedade. Quando a gente vai parar para pensar no pensamento, nos questionamentos ansiosos, eles são sempre rodeados em torno disso, de eu não vou dar conta, e se, essa possibilidade incontrolável. E aí a gente vai ter também a paralisação, que é uma resposta que a gente tem quando a gente observa lá o nosso inimigo, o nosso fator estressante. A gente olha para ele e fala assim: eu não sou nem mais rápido e nem mais forte. Eu não tenho chance. Eu não tenho chance nenhuma contra esse inimigo, contra esse fator estressante. E aí a gente pensa assim: vou ficar aqui quietinho, vou me fingir de morto, quem sabe ele não me vê, quem sabe passa despercebido. E isso tá relacionado com a depressão. Então a gente tem essas respostas instintivas desde os nossos antepassados, tudo bem? Esse papo de que depressão é uma doença moderna, ansiedade é uma doença moderna, não é verdade, tudo bem? A gente tem essas respostas intrínsecas na gente, instintivas, desde sempre, beleza? Agora, Fer, ainda não tá muito claro pra mim qual que é a diferença entre ansiedade e depressão. Eu preparei aqui um arquivo pra mostrar pra vocês. Vamos lá. Eu espero que dê pra todo mundo entender. Então, tanto a ansiedade quanto a depressão, elas vão ter sintomas que não são só sintomas mentais, tá? Elas vão ter sintomas físicos também. Vamos observar quais são esses sintomas mentais e os sintomas físicos de cada um. E aí vocês vão colocando pra mim se vocês se identificam ou não, tudo bem? Com a depressão ou com a ansiedade, beleza? Então vamos lá. Quando a gente fala de ansiedade, a gente fala de umas alterações mentais que vem de pensamentos, né? Que vem com uma preocupação excessiva. Então, às vezes a coisa ainda nem aconteceu, mas você tá extremamente preocupada com ela. E não é uma preocupação saudável, tudo bem? Não é, eu tô preocupada para que dê tudo certo. Não, porque a gente vai pensar, vem instantaneamente, incontrolavelmente, aquele pensamento de vai que não dá certo. E se não dá certo? Meu Deus do céu, não vai dar certo. E esse tipo de pensamento, que é um pensamento ansioso, ele vai potencializando e crescendo dentro da gente. Quando que ele vai crescendo dentro da gente? A partir do momento que a gente passa a dar uma atenção, um foco a esse pensamento, uma importância maior do que deveria a esse pensamento, tudo bem? Então esse pensamento de não vai dar certo, mas e se acontecer tal coisa? E se acontecer aquela coisa? Esse tipo de pensamento vai alimentando a nossa ansiedade. Isso faz com que a nossa ansiedade vá crescendo até se tornar algo extremamente grande e incontrolável. Outro fator também do pensamento ansioso é esse pensamento de morte, mas não é um pensamento de morte no sentido de quero morrer. Nesse caso, o pensamento de morte vem como um medo. Você tem um medo de morrer, um medo excessivo. É óbvio que muitas pessoas sentem medo de morrer e isso é considerado normal. Mas quando a gente está falando de uma ansiedade, de uma crise de ansiedade, quem aqui já teve também pode falar melhor sobre isso, a gente pode abrir um espaço para isso. É um medo incontrolável e injustificável. Muitas vezes você só vai pegar um ônibus, por exemplo, você só vai sair de casa 1 minuto e isso gera uma ansiedade, você sente uma sensação como se você fosse morrer, como se alguém fosse te estrangular. É uma sensação extremamente horrível e incontrolável, tudo bem? Quem aqui já sentiu isso, comenta pra mim. Eu também já sofri de crises de ansiedade, então eu sei muito bem como é desesperador. E o pior é quando a gente fica relutando contra essa sensação. Porque a gente pensa assim, gente, não faz sentido, por que eu tô me sentindo desse jeito? Por que eu tô com tanto medo? Porque racionalmente, pela lógica, não faz sentido, tá? E eu vou explicar por que isso acontece no nosso cérebro também. Mas vamos lá para os sintomas físicos da ansiedade. A ansiedade também se manifesta fisicamente. Tá aí o motivo que eu sempre falo para vocês que existe uma forte relação entre os nossos pensamentos, sentimentos e o nosso corpo físico. Isso se repercute no nosso corpo também. Então vamos lá, quais são esses sintomas físicos que podem surgir
com a ansiedade? Uma palpitação, que é aquele aumento do batimento cardíaco, a gente sente o coração acelerado, 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 e a gente não tá fazendo nada, a gente pode estar paradinho, sentadinho no sofá, e de repente, sem motivo algum, o coração começa a acelerar. Pode vir também com uma sudorese, então as mãos começam a ficar frias, começa a suar, você começa a perceber que você tá suando e você não tá fazendo nada demais. Mesmo assim, junto com essa palpitação, com essa sudorese, muitas pessoas também entram com um quadro de diarreia. Um exemplo disso, vamos pensar lá, antes daquela entrevista do emprego, antes daquela prova tão importante, né? Muitas vezes a gente tem um quadro de diarreia justamente porque a gente se sente muito ansioso. Agora, para pensar numa pessoa que sente ansiedade o tempo todo, né? Qual que é a repercussão disso no corpo de uma pessoa que sente ansiedade o tempo todo? Tá? Além disso, as pessoas que sofrem com ansiedade também podem apresentar, aliás, com certeza elas apresentam um estado de alerta. Elas ficam o tempo todo ligadas, achando que algo ruim pode acontecer, tá? Então, é uma situação cercada muito de incontrolavelmente, tá, gente? Não é porque a pessoa quer, tá? É rodeada de um pessimismo, porque sempre espera que o pior vá acontecer, tá? Então, assim, tem a situação e aí tem o lado bom, né? O resultado bom e o resultado ruim. A pessoa ansiosa, ela sempre vai dar um peso maior pro lado ruim. Então, ela vai tender sempre a achar que o que vai acontecer é um resultado ruim e não um resultado bom, tá? E isso, né, esse estado de alerta o tempo todo vai levar a gente ao que? A uma fadiga. Então, as pessoas que sofrem com ansiedade se sentem muito cansadas. Por quê? Porque o fato do cérebro dessa pessoa estar o tempo todo num estado de alerta, gasta-se energia, né? E isso vai gerar um cansaço físico, isso tem uma repercussão física, um cansaço excessivo. Além disso, também pode interferir o quê? Na qualidade do seu sono. Por quê? Porque como você está em estado de alerta, você não consegue dormir. O seu corpo está preparado caso surja alguma ameaça. Você não vai conseguir dormir. Então vem um quadro de insônia, tá? E além desse quadro de insônia, vem também, como resultado disso, né, vem também uma falta de concentração, né, então você deixa de conseguir focar em determinada atividade porque você tá o tempo todo, involuntariamente, em estado de alerta, esperando que algo ruim te aconteça, tudo bem? Agora vamos olhar lá para depressão, pra gente entender a diferença. Vocês vão ver que tem muita coisa parecida e aí a gente vai marcar quais são os principais fatores que diferem uma pessoa com depressão e uma pessoa com ansiedade. Quando a gente vai falar aí da depressão, a depressão ela vem num quadro de tristeza muito profunda. Não é aquela tristeza só quando você terminou com o namorado, quando você brigou com a sua mãe, por exemplo, tá? Que daqui uns dias ela vai passar. Não. É uma tristeza extremamente profunda. Muitas vezes você não consegue explicar até por que você se sente tão triste, tá? E além dessa tristeza, ela vem com um acompanhamento de desesperança. Então, você não tem esperança de que dias melhores virão. Você não tem esperança de que você vai sair dessa situação. Você não tem esperança de que você vai se sentir melhor. Tá? E é por isso que a depressão é uma doença que está intimamente relacionada também aos pensamentos de morte, tá? Por quê? Porque a pessoa se sente tão triste, tão deprimida, que chega um ponto que ela acha que viver não faz mais sentido. Às vezes, não é nem porque viver não faz mais sentido. Às vezes, o pensamento que vem em relação à morte é a questão de eu não aguento mais dar trabalho para os outros. Eu sou um peso para os outros, tudo bem? Gente, vai comentando aí que eu ainda vou lendo, tudo bem? O que vocês estão comentando. O problema da depressão é isso. E ela vem também com uma falta de prazer. E aí, prazer, eu falo prazer em todos os sentidos. A gente tem uma diminuição do libido, a gente para de sentir prazer em coisas que antigamente faziam com que a gente se sentisse bem. Então, por exemplo, um almoço em família, a gente deixa de ir porque a gente não tem vontade de estar mais lá, porque a gente não se sente feliz mais, tá? E a depressão, ela tem esse papel. O que ela faz com a gente? E isso me marca muito porque me lembra muito o quadro que eu já contei pra vocês, que foi da minha formatura da USP. Eu não estive lá porque eu não achava que eu merecia estar lá. A depressão me tirou esse momento. Então ela faz a gente acreditar que a gente não merece, que a gente não é capaz de se sentir feliz, tudo bem? Então situações que normalmente deixariam qualquer pessoa feliz, para uma pessoa deprimida, ela não faz sentido.
tá? Então, essas são, além desse, faltou o último, né? Que é a sensação de culpa. A gente se culpa. Quando a gente tá dentro de um momento depressivo, né? A gente passando por uma depressão, a gente se culpa. Então, a gente não entende por que a gente tá se sentindo dessa forma e a gente se culpa por se sentir assim. E isso potencializa esses pensamentos e o sentimento depressivo, tá? Porque isso te puxa pra baixo, isso te frustra, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses pensamentos de culpa. Agora, fisicamente, como que a depressão vai se manifestar pra gente? Ela vai se manifestar através de um cansaço excessivo. A gente não tem energia, não tem disposição para fazer nada, não tem vontade de fazer nada. E isso vai alterar o nosso sono também. Mas, Fer, vai alterar para mais ou vai alterar para menos? Lá no caso da ansiedade, a gente comentou que a pessoa costuma ter insônia. No caso da depressão, a pessoa pode tanto optar por passar horas e horas e horas dormindo, porque a vida não faz sentido, porque ela não tem um estímulo para viver. Ou ela pode não conseguir dormir, justamente por se sentir tão triste, tá? Isso consome ela de um jeito mesmo, ela se sentindo extremamente cansada, ela pode ter uma dificuldade de dormir também. Outra alteração que é muito comum da gente observar é na questão do peso, tanto para mais quanto para menos. Tem gente que em momento de depressão acaba comendo muitas coisas para tentar encontrar na alimentação, naquele alimento, uma sensação de prazer. Que é, por exemplo, a saciedade, é uma sensação de prazer, tá? Tem gente que passa por esse momento de depressão e tenta encontrar essa sensação de prazer através das compras, que são as pessoas compulsivas, que vão comprando um monte de coisa, né? Então, isso vai depender muito de pessoa para pessoa, tá? Outra alteração muito importante que a gente vai observar é a questão da irritabilidade. Aqui até ficou junto para vocês, mas a questão da irritabilidade, tá? Então, quando a gente sofre com a depressão, a gente se sente muito depressivo, muito ansioso, muito irritado, tudo bem? E isso tem uma interferência muito grande no nosso dia a dia. Bom, ficou claro pra vocês aí qual que é a diferença entre ansiedade e depressão? Vamos comentando pra mim. Se vocês ainda tiverem dúvidas em relação a isso, comenta pra mim pra que a gente consiga esclarecer isso antes da gente avançar um pouquinho. Eu vou ler um pouquinho dos comentários que vocês deixaram antes de partir pro próximo ponto, tudo bem? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Já tive várias crises de ansiedade, já cheguei a ter que ser levada ao hospital. O medo, o pessimismo, a palpitação, algo surreal. Pois é, gente, é extremamente angustiante. É por isso que eu achei tão importante a gente vir falar sobre isso, porque existe uma forte relação, tá? Vamos falar agora um pouquinho dessa relação e aí a gente deixa as dicas pro final, beleza? Existe uma forte relação entre a enxaqueca, a depressão e a ansiedade. Fer, qual que é essa relação? Todas essas doenças, elas têm uma causa, né? Elas têm um fator relacionado a alterações em neurotransmissores do nosso cérebro. Então, a enxaqueca tem uma relação muito forte com a serotonina, uma diminuição na produção e liberação dessa serotonina. E, ao mesmo tempo, tanto a depressão quanto a ansiedade também tem essa relação com serotonina, dopamina. Então é por isso que pessoas que sofrem com enxaqueca têm mais chance também de desenvolver esses transtornos, como ansiedade e depressão, tudo bem? Bom, vamos lá. Como que acontece no nosso cérebro? Eu queria voltar um pouquinho, quem entrou agora talvez não tenha pegado a pergunta, né? Qual que é a frase que vocês mais escutam das pessoas que estão em volta de vocês, né? Do seu companheiro, dos seus filhos, dos seus amigos, dos seus familiares, em relação à depressão e à ansiedade. Muita gente disse que escuta muito, isso é doença de rico, isso é frescura, daqui a pouco isso passa. Essas são algumas das frases que a gente mais escuta, né? Só um minutinho, gente. Aproveita aí para deixar um like pra gente, para ajudar a distribuir nossa live para mais gente. Vamos lá. Então, o que acontece, né? A frase principal que a gente escuta, né, quando a gente tem
ansiedade ou depressão isso vai passar, você tá olhando pro copo meio vazio e não pro copo meio cheio, é só você focar em outra coisa, pense em coisas bonitas, você tem que ser mais positivo, se você só pensa negativo, você vai atrair coisas negativas pra sua vida. Quem já escutou isso aí? Comenta aí pra mim. Essas são aquelas clássicas que a gente escuta de todo mundo que quer palpitar, né, nessa questão da ansiedade, da depressão. Você não tem motivos, exatamente, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é quebrar esse ciclo, tudo bem, gente? Por quê? Embora a gente acredite nisso, embora muitas pessoas, elas dissipem essa informação, obviamente o pensamento positivo é algo extremamente bom e que acrescenta muito a gente como seres humanos, tudo bem? Mas quando a gente tá falando em depressão, se fosse simplesmente pensar positivo, se a pessoa conseguisse pensar simplesmente positivo, ela não ia estar com depressão, certo? Se a pessoa com ansiedade conseguisse simplesmente pensar no melhor resultado ao invés do pior, ela não ia estar com crise de ansiedade, não é mesmo? Então seria muito fácil, né? As pessoas falam assim como se fosse a coisa mais fácil do mundo de se tratar e de se resolver, como se fosse algo que você escolhesse pensar e sentir. E é fato que você não escolhe, tudo bem? Eu vou explicar pra vocês por quê. Quando a gente fala de depressão, existem 3 regiões do nosso cérebro que estão bastante relacionadas com a depressão, tá? Então, é a região do hipocampo, que é uma região que é responsável pela nossa memória e pelas nossas emoções. Tem a amígdala, que é uma outra região do nosso cérebro, que ela é responsável pela sensação de medo, pelo estresse. E a gente tem o nosso córtex pré-frontal, que é a parte, ele funciona como se fosse o nosso filtro, ele é o gerenciador das nossas emoções, gerenciador das nossas respostas. Quando a gente fala em depressão, o que acontece? Esse hipocampo que controla a memória e as emoções, ele tá diminuído. Em contrapartida, a amígdala, que faz lá aquela parte do estresse, do medo, da ansiedade, ela tá aumentada. E o córtex pré-frontal, que é o filtro, ele tá menos ativo. Ou seja, essa parte que regula a sensação das boas emoções, das memórias, ela fica com uma grande dificuldade de mandar esses estímulos para que a gente consiga se sentir bem, para que a gente tenha essa sensação de felicidade, de tranquilidade, de calmaria, tá? Em compensação, aquela amígdala, aquela parte do nosso cérebro, ela consegue mandar, como ela tá maior, ela manda muito estímulo de medo, de ansiedade e de estresse. Isso eleva o nosso nível de cortisol, que, como a gente sabe, vamos começar a relacionar com a enxaqueca, esse nível de estresse é extremamente ruim para quem sofre com enxaqueca, porque pode desencadear uma crise, tudo bem? Mas então, Fer, o que você tá querendo dizer? Eu tô querendo dizer que voluntariamente, enquanto você tá com depressão ou quando você tá numa crise de ansiedade, você não vai conseguir pensar positivo. E se você conseguir pensar positivo, você vai começar a tentar empurrar aquele pensamento ruim pra longe, certo? Então assim, eu tô muito ansiosa porque amanhã eu tenho uma prova, eu tô muito ansiosa. Ai meu Deus, mas e se eu esquecer a resposta? Ai meu Deus, mas eu acho que eu devia ter estudado mais, E isso vai aumentando a nossa ansiedade. Aí a gente para e fala assim, não, para de pensar isso, ai que besta, para com isso, não tem necessidade de você se sentir assim. Esse é um pensamento tentando empurrar o pensamento pessimista pra longe. Só que estudos já comprovaram que toda vez que a gente tenta colocar um pensamento positivo para empurrar um pensamento negativo, esse pensamento negativo ele volta com uma força maior. Doideira, não é? Pois é. Então, esse papo de durante a crise pense positivo não vai funcionar. Primeiro, porque você não está com essa capacidade de filtrar esse bom pensamento, essa boa emoção nesse momento. Não é voluntário, por mais que você queira se forçar. Agora a gente pode pensar, outra forma de te explicar isso é o quê? Os nossos pensamentos, cerca de 80% dos nossos pensamentos, eles são involuntários. Então a gente não controla. A parte que a gente controla do nosso pensamento é muito pequena, tudo bem? Então não adianta a gente querer forçar a pensar positivo. Isso vai piorar o nosso quadro. Por quê? Porque a gente vai parar e vai pensar assim, ai que burra, por que eu tô me sentindo assim? Ai tonta, não devia ficar se sentindo assim. Aí o pensamento negativo vai voltar.
Não, mas eu não consigo me controlar. Como eu não consigo me sentir assim? Não, é óbvio que eu tô me sentindo assim. Por quê? Eu tô me sentindo assim? Porque pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Então isso vai potencializando a sua ansiedade. Isso vai potencializando a sua tristeza. Então quando você olha pra sua tristeza e começa a julgá-la, ou quando você olha pra sua ansiedade e começa a julgá-la, isso faz um mal absurdo. Por quê? Isso reverte o seu ciclo, isso potencializa o sentimento de tristeza e o sentimento de ansiedade, tá? Por quê? Porque vem através de uma autocrítica muito intensa que vai gerar uma frustração. Então você vai se perguntar: por que eu não consigo parar de pensar dessa forma? Por que eu não consigo deixar de me sentir triste? Por que eu não consigo me sentir feliz? Por que eu não consigo deitar a cabeça no travesseiro e me sentir tranquila? Por que eu não consigo simplesmente desligar o telefone em vez de ficar ligando a cada 2 minutos pro meu marido? Por que eu não consigo? Então você começa a fazer uma autocobrança que potencializa esse ciclo de ansiedade. Tá? Porque logo depois do por que eu não consigo, vai vir de novo aquele pensamento negativo, que vai retomar, e aí de novo você vai voltar depois do ciclo e vai falar: poxa, mas por que eu continuei fazendo isso? E aí você começa a se punir internamente pelas suas ações. Tudo bem? Gente, tá dando pra entender? Tá dando pra acompanhar? Coloca aí pra mim se vocês estão conseguindo me acompanhar, se vocês estão concordando, se vocês pensam muito oposto disso. A gente é super aberta aqui pra gente conversar, tá? Mas isso que, essa questão do positivismo, né? Do pensar positivo na crise de ansiedade, pensar positivo durante a depressão, foi comprovado mesmo, tudo bem? Foi comprovado através de estudo. Inclusive, fizeram um estudo em que as pessoas tinham que pegar um grupo de pessoas e as pessoas tinham que falar assim, 16 vezes por dia, tá? Eu sou amável. Eu sou amável, eu tenho muitas qualidades, é fácil me amar, as pessoas me amam. Frases desse tipo, 16 vezes por dia. E aí depois eles analisaram essas pessoas, tudo bem? Aí quando eles foram analisar esses 2 grupos de pessoas, eles perceberam o quê? Que o grupo que tinha autoestima ok, teve uma pequena melhora na questão da ansiedade e depressão. Enquanto o grupo que tinha baixa autoestima piorou muito. Por quê? Porque ficar falando isso, eu sou amável, eu tenho muitas qualidades, eu sou amável, fazia a pessoa se sentir pior. Por quê? Porque ela não se enxergava dessa forma. E aí ela se sentia na obrigação de que ela deveria ser amável, mas ela não se sentia amável naquele momento. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente escuta esse tipo de fala, porque isso a gente absorve e isso gera um impacto muito negativo nesse ciclo que a gente está vivendo, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre a questão da enxaqueca, tudo bem? E aí a gente volta pra falar mais um pouquinho de dicas, vamos intercalando. A questão da enxaqueca, né? Então eu já expliquei por que as pessoas que têm enxaqueca têm um maior índice de crises de ansiedade e também a depressão, né? Andam todas, parece que são primas, andam as 3 de mãos dadas. Então, além de ter esse componente neuroquímico envolvido, o que acontece? Se para quem sofre com ansiedade e depressão já é extremamente difícil, quem sofre com ansiedade, depressão e enxaqueca é ainda pior. Por quê? Lembra lá dos sintomas que eu coloquei aqui para vocês? Dos sintomas físicos e mentais, tanto da ansiedade quanto da enxaqueca? Apresentava lá alterações no sono. A gente sabe que as alterações no sono são potentes desencadeadores de crises, tudo bem? Apresentava alterações de apetite. Então, desde você comer demais, e quando você come demais na questão da depressão, raramente é comer demais saudável. A maior parte das vezes a gente busca, através de alimentos gordurosos ou através de alimentos muito doces, encontrar uma sensação de prazer. Então, quando aí aparece aquele comer demais, ele também já potencializa a crise da enxaqueca. Por quê? Porque não é um comer demais saudável. E aí a gente pode ter outra resposta, que é comer de menos. Então a gente vai fazer o jejum prolongado. Outro fator importante para o desencadeamento de crises, tudo bem? Além disso, o que a gente observa também? Na pessoa com depressão, por exemplo, ela se sente fadigada, ela não tem energia para nada. Então ela, obviamente, não vai fazer prática regular de atividade física. Outro fator de risco para as crises de enxaqueca, tudo bem? E é por isso que todas essas 2 patologias, elas podem potencializar as suas crises de enxaqueca, tudo bem? Então, a gente precisa controlar
tanto os fatores desencadeadores das crises da enxaqueca, mas ao mesmo tempo a gente precisa conseguir controlar a ansiedade e a depressão. A gente não consegue controlar só a enxaqueca e sem ter uma interferência dessas outras duas patologias, tudo bem? Então é extremamente importante a gente buscar ajuda. Bom, vamos lá. Vou ler um pouquinho das dúvidas e dos comentários de vocês e aí a gente avança para as dicas, tudo bem? A Johnny falando que durante a crise não dá nem para pensar. Pois é, Johnny, a coisa que a gente mais escuta é pensa positivo, não é? Essa é a coisa que a gente mais escuta. E aí talvez vocês estejam se perguntando, Fer, mas se não é isso que tem que fazer, o que tem que fazer? Daqui a pouco eu vou explicar pra vocês. Eu preparei uma outra imagem pra explicar pra vocês. Tem muita gente comentando, né, que chegou no... que queria muito conseguir sair das crises, que quer melhorar muito da ansiedade. O pessoal tá acompanhando, ótimo, gente. Bom, vamos lá. Já subi um monte de coisa. Tenho crises quando não durmo, porque minha alimentação tá ok e o exercício físico também. Pois é, então são diversos fatores que podem interferir nas crises de enxaqueca. E aí, nesse caso, a ansiedade e a depressão têm um papel extremamente importante. Tudo bem? Bom, deixa eu mostrar aqui pra vocês agora. Eu preparei algumas dicas de como a gente pode melhorar a questão da ansiedade e da enxaqueca. Obviamente, todas essas dicas são baseadas através das mudanças de hábito, que é o que a gente fala muito aqui no empoderamento da enxaqueca, tudo bem? Então, deixei aqui pra ficar mais fácil pra vocês verem, tá? O pessoal do Face não tá vendo, mas eu posso postar essa imagem pra vocês também. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente tem essas alterações como ansiedade e depressão é buscar uma rede de apoio. Fer, como assim uma rede de apoio? A gente precisa falar sobre o que a gente sente, tudo bem? Porque falar sobre o que a gente sente ajuda a gente a lidar com esse sentimento. Ai, Fer, mas aqui em casa ninguém tem mais paciência pra me escutar. Todo mundo acha que é besteira, todo mundo acha que é exagero, todo mundo acha que é frescura. Tem gente que acha que é falta de trabalho, que eu tenho que sair pra trabalhar, que vai melhorar. Bom, gente, se a gente não consegue encontrar esse suporte em casa, existem outras maneiras de encontrar esse suporte, né? Então a gente tem, por exemplo, aqui, a gente tá criando aqui uma rede de suporte onde a gente fala sobre como é se sentir ansioso, sobre como é se sentir deprimido. Outra forma de você achar uma rede de suporte é através da terapia, né? A busca por um psicólogo auxilia muito no tratamento da ansiedade e da depressão e é extremamente necessário fazer um acompanhamento, tudo bem? Então, construir uma rede de apoio não necessariamente vai ser a sua família, mas pode ser amigos, pode ser um grupo de pessoas que sofram com o mesmo problema que você, tá? E aí a gente chama a atenção pro fato de que, assim, é importante a gente lembrar, né? A gente vê, por exemplo, no Facebook diversos grupos de ansiedade e depressão, mas é importante a gente lembrar que aqui a gente tá falando de ansiedade, depressão e enxaqueca, tá? Que é um agravante ainda maior, tudo bem? Então, é muito importante a gente aproveitar esse espaço que a gente tem aqui nesse momento pra gente falar sobre isso, tá? Porque aqui todo mundo já passou por algumas dessas situações que você passou. E a gente pode potencializar a nossa rede com essa troca. Porque a gente vai estar mais apto do que pessoas que não sabem como é viver com isso, pra poder dar um suporte pra quem tá precisando nesse momento, tudo bem? Mas é sempre importante lembrar que o acompanhamento com o psicólogo é extremamente importante, beleza, gente? Outra questão é fazer uma lista de ansiedade. Fer, por que fazer uma lista de ansiedade? Porque quando a gente faz uma lista, a gente consegue... E aí, gente, a gente vai colocando uma lista de coisas que deixam a gente ansiosos, tudo bem? Por isso que eu falei pra vocês separar o papel e uma caneta. Quem separou, esse é o momento, tá? Então, vocês vão fazer uma lista e colocar assim... Percebeu que se sentiu ansiosa. Hoje eu me senti ansiosa por quê? Eu me senti ansiosa porque eu tive que levar meu cachorro pra passear. E aí eu tava com medo de pegar Covid. Ponto. É uma ansiedade. E aí você vai listando, tá? Essas questões que estão te deixando ansiosas. Fer, qual que é a importância de fazer uma lista de ansiedade? A primeira coisa importante é que você vai começar a reconhecer o que te deixa ansiosa. Tudo bem? Esse é o primeiro passo. A gente não vai julgar se isso tá ok, se isso não tá ok.
Você tá apenas identificando. Isso é por você e pra você. Essa autocrítica muito provavelmente vai vir, mas ela vai vir mais pra frente. Quando você conseguir já identificar os fatores e situações que te deixam ansiosa, tudo bem? Então fazer uma lista de ansiedade te ajuda a deixar claro na sua mente que situações estão te deixando ansiosas. E o que é preocupante? Quando você deixa de fazer ou você passa a fazer alguma coisa justamente por conta dessa questão da ansiedade. Então, por exemplo, assim, meu namorado saiu e ele não voltou até agora. Mas já era pra ele estar em casa. Aí eu começo a mandar mensagem, eu começo a ficar ansiosa. E aí, o que eu faço? Eu mando mensagem, aí depois eu paro e falo: nossa, mas que desespero, Fernanda. Não tem necessidade disso. Ele já volta, daqui a pouco ele tá aí, ainda tá cedo, não tem problema. Se distraiu, perdeu a hora. Aí daqui a pouco você fala: não, mas e se aconteceu alguma coisa? Não, aí você vai e manda outra mensagem. Então o que acontece? A minha ação tá sendo modulada pela ansiedade. Isso é importante a gente colocar nessa listinha de ansiedade. Me senti ansiosa porque, por exemplo, meu namorado saiu. Aí você coloca embaixo lá uma flechinha. Resultado: mandei 42 mensagens para ele. Então a gente já consegue ver, e você vai conseguir ver isso, que a sua ação está sendo modulada pela ansiedade. Conforme a gente vai conseguindo registrar isso fisicamente no papel, a gente começa a ter consciência do impacto que essa ansiedade está tendo na nossa vida. E esse é o primeiro passo extremamente importante para conseguir controlar a ansiedade. Tudo bem? O segundo passo que eu dou, a terceira dica, aliás, que eu dou pra vocês é para reviver boas lembranças. Fer, como assim? Lembra que eu expliquei pra vocês que quando a gente tá num estado ansioso, num estado depressivo, a gente tem algumas alterações no nosso cérebro? Pois é, e que afeta lá aquela região que é responsável pela memória e pelas emoções boas, que é lá o hipocampo. Então, o que acontece? Se a gente se alimenta de boas lembranças, a gente fortalece e começa a ativar mais essa região que tá mais pequenininha nesse momento, tudo bem? Então, assim, tem que ser uma rotina, tá, gente? Separa um momento do dia para que você lembre de coisas boas que aconteceram com vocês. Ai, Fer, mas isso é muito difícil, eu tô me sentindo muito pra baixo, não tenho vontade nenhuma de fazer isso. Tá, e outra coisa que eu não coloquei aí e que é essencial. Gente, a mudança, ela começa com a ação. Mesmo que você não acredite 100% que ela vai ter efeito, você tem que começar. Porque senão a gente vai procrastinar e vai deixar pra depois, e vai deixar pra depois. Isso vira uma coisa gigantesca na nossa vida. Então deixa separado lá aquele álbum de fotos, veja aquelas fotos de bons momentos, de momentos felizes que você passou, tá? Isso vai alimentando no seu cérebro boas lembranças e elas vão ser importantes quando a gente tá falando principalmente de depressão. Tudo bem? Então, acumular e relembrar boas lembranças. Faça disso um hábito. Todos os dias, em algum momento do seu dia, você vai reviver e relembrar algum momento feliz que você teve. Por quê? Porque durante uma crise de ansiedade, porque durante uma crise depressiva, quando você estiver naquele pior momento da sua depressão, você não vai conseguir fazer isso, tá? Mas você já vai estar indo ativando essa região do seu cérebro responsável por essa memória e também pelas boas emoções. Tudo bem? A próxima dica que eu dou pra vocês é organizar o seu dia. Por que organizar o dia, Fer? Isso é extremamente importante tanto para quem sofre com ansiedade quanto para quem sofre com depressão. Organizar o dia é importante porque a gente vai criando pequenas metas. Quando a gente fala em depressão, a gente não tem vontade de fazer nada, a gente tem vontade de ficar quieto, parado, porque a gente não tem energia, a gente não tem disposição, a gente não tem paciência para lidar com pessoas, com coisas, com nada. Tá? Então, quando a gente faz uma pequena lista, e é isso, gente, são pequenas coisas. Então, assim, hoje de manhã, amanhã eu vou acordar de manhã e vou arrumar minha cama e vou tirar o pijama antes de sair do meu quarto. É uma lista pequena, é uma coisa pequena, mas vocês vão percebendo que quando cada tique positivo que você dá numa lista de algo que você conseguiu fazer e que normalmente você não faz por conta da ansiedade ou da depressão, isso gera uma autoconfiança. Isso mostra pra você que você é capaz. Isso alimenta o seu cérebro de sensações e sentimentos bons. Tudo bem? Então, além disso, para quem sofre com ansiedade, o que é bom, o lado bom de você fazer essa lista? Você fica menos suscetível a imprevistos, porque você tem lá listadinho tudo o que você precisa fazer, tá?
tá? Então você aumenta a sua autoconfiança, você se sente menos ansioso porque você sabe exatamente o que precisa ser feito. Tá? Então não adianta a sua cabeça começar a inventar coisas e possibilidades porque tá lá no papel, você já deixou lá registrado. É isso que eu preciso fazer. Não é e se, não sei o quê. Não, é isso. Eu preciso fazer isso. Ponto, acabou. Isso vai gerar uma autoconfiança. Quando você conseguir cumprir o seu checklist, principalmente para quem é ansioso, um checklist é sensacional. Você vai sentir uma paz e um bem-estar, tudo bem? Então essa é outra dica importante pra gente conseguir controlar essa ansiedade e essa depressão. Outra dica é a prática de atividade física. Fer, como que eu vou praticar atividade física se eu não tenho vontade nem de levantar da cama? Gente, pois é, a gente vai começar gradual, coloca essa como meta. Então assim, não precisa ir pra academia, tá? Você pode simplesmente dar uma volta no quarteirão na primeira semana. Então só coloca lá, dar uma volta no quarteirão, ponto. Você vai começar a fazer sua atividade física, tá? E você vai cumprir uma meta. Uma meta para quem é ansioso, melhor coisa do mundo é um tique positivo. Uma meta para quem é depressivo e não estava conseguindo sair da cama, não tinha vontade de sair da cama, é uma excelente, gigantesca vitória, tudo bem? Então, e qual que é o benefício da atividade física nesse cenário? A atividade física, ela vai proporcionar o aumento e a liberação de serotonina. A serotonina, ela ajuda a gente a se sentir bem, ela é responsável pela sensação de bem-estar. Então, por mais que, volto a repetir, gente, por mais que você não tenha certeza se vai funcionar pra você ou não, a primeira coisa que uma pessoa ansiosa, uma pessoa depressiva precisa pra começar a mudar é a ação. Você não precisa acreditar que vai funcionar. Não nesse momento, não 100%. Acreditar um pouquinho é bom, tá, gente? Mas não precisa acreditar 100%, mas você precisa começar. Faça a mudança, faça a ação. Porque senão a gente fica adiando e a gente vai piorar o nosso quadro e a gente tem um agravante da enxaqueca, tudo bem? Então presta atenção que todas essas dicas que eu tô dando pra vocês também são extremamente importantes pra quem sofre com enxaqueca. Então a gente já vai trabalhando tudo de uma vez só, tá? Além disso, é muito importante, vamos lá, eu vou até ensinar agora pra vocês, quem sofre com ansiedade, exercícios respiratórios. Fer, mas eu ouvi dizer que exercícios respiratórios, para quem sofre com ansiedade, pode acostumar o nosso cérebro de que a gente precisa desse exercício para se acalmar. Então ele usa isso como uma muleta. Gente, pode ser que a longo prazo isso aconteça, tudo bem? Mas o que eu quero que vocês aprendam a incrementar na vida de vocês é o exercício respiratório, independente da fase do dia. Se você tá num dia em que você tá mais ansioso, se você tá num dia em que você tá mais depressivo, independente. Para quem sofre com enxaqueca, é essencial a gente conhecer o nosso padrão respiratório. Então, em outro momento eu vou voltar para ensinar outras técnicas, mas uma técnica que é extremamente importante para controlar a ansiedade é a respiração 4-4-4. Fer, como funciona? Eu vou fazer ela com vocês algumas vezes, tudo bem, gente? A gente vai puxar o ar em 4 segundos, vai segurar o ar por 4 segundos e vai soltar o ar pela boca lentamente em 4 segundos. Vamos tentar? Quem tá a fim de tentar, coloca aí um joinha pra mim, pra eu saber que eu não vou ficar aqui fazendo sozinha, né, gente? Vamos lá, coloca um joinha pra mim quem tá a fim de tentar o exercício respiratório agora comigo. E aí a gente começa a fazer esse exercício, porque é importante a gente começar a incrementar essa prática na nossa vida, porque é importante não só pra questão da enxaqueca, mas pra questão da ansiedade e da depressão também. Por quê, Fer? Porque esse tipo de respiração, esse padrão respiratório, ele ativa uma região do nosso cérebro que é responsável pela sensação de bem-estar. Então, mesmo quando a gente tá triste, é super tranquilo fazer, gente. Ele propicia com que a gente ative uma região do nosso cérebro que vai proporcionar uma sensação boa pro nosso corpo. Vamos lá? Então, ótimo, gente. Vamos lá, então. Ó, vamos puxando o ar em 1, 2, 3, 4. Segura o ar. 1, 2, 3, 4. Solta o ar. 1, 2, 3, 4. Deu? Vamos que agora eu vou fazer também, tá? Vou contar só com os dedinhos e vou fazer. Vamos lá, então. Todo mundo conseguiu? Vamos de novo, puxando o ar. Fer, quantas
quantas vezes eu preciso fazer esse exercício durante uma crise de ansiedade ou quando eu tô passando por um momento depressivo. Idealmente, 5 vezes é o suficiente para você ter uma ativação dessa região do seu cérebro responsável pela sensação de bem-estar e calmaria. Agora sim, tô com insônia, não consigo dormir. Esse também é um tipo de exercício que pode te ajudar a acalmar o seu corpo, tudo bem? Então a prática dele não propicia nenhum tipo de malefício. Você pode fazer quantas vezes você quiser, nos momentos que você quiser, tá? Durante a crise de enxaqueca, durante a crise de ansiedade, por que eu recomendo fazer? Porque quem sofre com ansiedade sabe que a nossa respiração ela fica curta, ela fica assim. Parece que a gente tá morrendo sufocada, parece que o ar não chega no nosso pulmão, tá? Então tentar controlar a respiração nesse momento vai trazer uma calmaria, vai ventilar melhor o nosso corpo, vai oxigenar melhor o nosso cérebro e vai ajudar a gente a se sentir calmo novamente. Tudo bem, gente? Todo mundo conseguiu fazer? Vai colocando um joinha aí pra mim quem conseguiu fazer. A Ana comentando que os exercícios respiratórios fizeram ela sair das crises de ansiedade. A Ana fez parte do desafio 10 dias com a Fer. É uma super vencedora, né? Tá pra vir aqui ainda pra gente contar a história dela. Ela é um pouquinho tímida, mas tô convencendo ela a vir pra ela contar a história dela. Bom, vamos lá, o pessoal colocando que deu pra fazer. Beleza, gente, vou deixar a live salva. Se vocês esquecerem como é que funciona, não tem problema, vocês podem assistir novamente, tudo bem? Outra questão que é extremamente importante, agora é um papo sério, eu preciso correr porque meu tempo tá acabando. Vocês precisam ser gentis com vocês, tá? A gente, quando sofre com crises de ansiedade, quando sofre com depressão, quando sofre com enxaqueca, a gente passa a ser muito autocrítica, tá? Então a gente se culpa, a gente se julga, tá? E vocês precisam ser gentis com vocês como vocês são com os outros. Se seu filho estivesse passando por esse momento, você olharia para ele, para essa depressão dele, com um olhar diferente. Você olharia com muito mais afeto do que você olha pro seu momento, tá? Então a gente precisa, essa é essencial, essa é uma dica essencial. Olhem com mais gentileza para o momento que vocês estão vivendo. Isso não quer dizer que você vai aceitar o pensamento depressivo, isso não quer dizer que você vai aceitar o pensamento... aliás, isso quer dizer que você vai aceitar, mas isso não quer dizer que você tá bem com esse pensamento, tá? Aceitar esse pensamento, reconhecer esse pensamento ansioso, reconhecer esse pensamento depressivo, é se respeitar. E o que é importante você fazer nesse momento, tá? Não é você lutar, eu até coloquei isso como uma das dicas, não lute contra esse pensamento. Não lutar contra ele não quer dizer que você quer abrir as portas para que ele fique à vontade na sua vida. Não. Isso quer dizer que você precisa reconhecer que é apenas um pensamento. Então, quando aquele pensamento vier na sua mente, o que você precisa conseguir fazer é, por exemplo, numa crise de ansiedade. Parece que meu coração tá saindo pra fora, eu tô sentindo como se eu fosse morrer e eu não sei nem dizer por que isso tá acontecendo, porque eu tô me sentindo assim. O que você precisa fazer? Coloca a mão no seu peito, muito gentilmente, e você vai fechar seus olhos e você vai pensar. Isso é um pensamento, isso vai passar. Isso é um pensamento, isso vai passar. Isso é um pensamento, isso vai passar. Você pode fazer isso dizendo, eu aceito esse pensamento, mas você não vai ficar. Eu aceito esse pensamento, mas você não vai ficar. Então, essas são algumas técnicas que a gente utiliza para modular a forma como a gente lida com esse pensamento. Porque se a gente luta contra esse pensamento, são aqueles estudos que eu já conversei com vocês, ele volta como um efeito rebote mais forte. Quando a gente tenta falar, é besteira se sentir assim, é besteira pensar desse jeito, seja positiva, isso não vai te ajudar. A gente precisa aceitar o momento que a gente tá vivendo pra gente conseguir lidar com ele sem essa autocobrança, sem essa autocrítica, tudo bem? Essas são algumas das dicas que eu trago pra vocês. São dicas baseadas em mudanças de hábito. Eu vou voltar pra vocês num outro momento com outras dicas. Tô fazendo um curso sobre isso também agora. Então, tô mergulhando melhor nesse universo da ansiedade, da depressão, pra poder trazer pra vocês as melhores dicas e as melhores formas da gente melhorar
a qualidade de vida, não só em relação à enxaqueca, mas em relação a essas duas outras patologias que estão extremamente relacionadas com a enxaqueca e que estão sempre presentes nas nossas vidas, tudo bem? Então eu fico muito feliz de poder ajudar vocês. Comenta aí o que vocês acharam. A gente ainda tem um tempinho. Quem quiser mandar pergunta, aproveita para mandar agora, que eu não consigo. Deixa eu ver se eu consigo voltar para as outras, mas não sei se vai dar. Deixa eu ver. Tem gente comentando, eu queria ser serena, segura, decidida. Márcia, esse é um tipo de pensamento que é muito complicado. Por quê? Porque você tá se julgando. E é justamente isso que a gente tá falando. Tudo bem você querer ser diferente, mas você tem que pensar assim, nesse momento, no hoje, no agora, diante de tudo que eu tenho à minha disposição. Eu sou ou não sou o melhor que eu poderia ser? Tá? Porque esse pensamento que você está tendo agora, desse jeito, ele vai potencializar sentimentos ruins dentro de você. Então, você se aceitar e você se enxergar é o primeiro passo para a gente conseguir sair da tristeza profunda, é o primeiro passo para a gente conseguir fugir da crise de ansiedade. É a aceitação. Quando a gente reconhece o que a gente precisa, quando a gente reconhece o que a gente é, a gente consegue lidar com isso. Agora, enquanto a gente olhar só porque a gente queria ser, a gente não vai conseguir lidar com esse problema todo que tá nas nossas mãos, tudo bem? E é sempre importante, gente, lembrar, procure sim todo tipo de ajuda possível. Eu queria fazer um convite pra vocês, eu vou deixar essa live salva. E vamos colocar aqui, vamos fazer desse espaço um espaço de escuta e de acolhida? O que vocês acham? Então eu vou deixar a live salva e vocês podem comentar na live a história de vocês podem comentar como vocês estão se sentindo. Aqui, muito provavelmente, eu espero, eu conto com a compreensão de todo mundo, não vai ser um espaço para julgamentos, vai ser um espaço de escuta, vai ser um espaço de acolhimento. Então, muitas vezes, a história de vocês pode ser que motivem outras pessoas, pode ser que outras pessoas que já superaram consigam te ajudar a enxergar de um jeito diferente. Muitas vezes a gente só precisa ouvir uma palavra de afeto, né? Muitas vezes a gente só precisa ouvir um você vai conseguir, um você não está sozinha, e de fato vocês não estão mais sozinhas, tudo bem? Então vamos fazer esse espaço um espaço de acolhida para todas, tá? Para todas e todos. Eu acabo falando normalmente no feminino porque tem muito mais mulher, mas é um espaço para todos, tudo bem? Deixa eu ver se tem mais. A Márcia comentando que ela é muito dura consigo mesma, que não quer ser assim e que incomoda, que deixa angustiada. Exato, Márcia. Então vamos começar. O primeiro pensamento é isso. Vamos se aceitar, vamos se amar, vamos se reconhecer, tá? Reconhecer o seu valor como mulher, como mãe, como esposa, como profissional, tá? Porque a gente deixa de se reconhecer. Todas essas doenças que a gente tem falado aqui, que é a enxaqueca, a ansiedade, a depressão, elas tiram da gente quem a gente é, né? Elas tiram a nossa vontade de viver, elas tiram o nosso autorreconhecimento, o nosso mérito, tá? E esse vai ser um espaço agora que a gente vai usar para recuperar tudo isso. E a partir daí a gente começar a ter o controle sobre essas crises de ansiedade, sobre as crises de enxaqueca, sobre esse pensamento e esse momento depressivo. Obviamente, gente, todo o apoio e suporte que vocês puderem ter é essencial. Então, o acompanhamento de um psicólogo é extremamente importante. Se você estiver lidando, essa é uma coisa que eu esqueci de falar, mas é muito importante. Se aqueles pensamentos de morte, como eu disse pra vocês, né, de que a vida não faz mais sentido, de que você é um peso para as pessoas. Se você estiver lidando com esse tipo de pensamento nesse momento, não é a hora de você tentar fazer as dicas que eu dei, tá? É a hora de você procurar um acompanhamento médico urgente. Por quê? Porque esses pensamentos antecedem outros momentos piores, normalmente, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando esses pensamentos vêm à nossa mente. Não adianta você ficar tentando qualquer outra dica para reprimir esse pensamento em relação à morte. Você precisa procurar, sim, um acompanhamento com um psiquiatra para que ele possa te ajudar rapidamente a tirar esse tipo de pensamento da sua mente, através do uso de medicamentos, através de uma terapia, tudo bem? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Essas dicas é uma parte pequena das coisas que a gente trabalha dentro do empoderamento da enxaqueca.
Tô me aprimorando ainda mais para trazer mais resultados para vocês, mas sempre baseado em mudanças de hábito. Por isso que aqui não foi um espaço para eu falar sobre medicações, não foi um espaço para eu falar sobre isso, tá? Porque eu tô falando só de mudanças de hábitos possíveis da gente fazer nesse momento, tá? E que é o acompanhamento que eu faço com as minhas pacientes. Espero que vocês tenham gostado. Fico muito feliz. Ai, gente, eu fico muito feliz com os comentários de vocês. Fico muito feliz que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem... O que você acha sobre o artesanato como terapia? Eu vou responder rapidinho antes que acabe. Eu acho maravilhoso. Essa era uma das dicas que faltou no meu post, mas você foi maravilhosa com essa sua pergunta, Silvia. Um hobby, tá, gente? Se vocês tiverem a possibilidade de fazer um hobby, ele é extremamente bom pra quem sofre tanto com ansiedade quanto com depressão, tá? Então, um hobby pode ser artesanato, pode ser pintar. Nossa, eu não falei da alimentação, eu fiz uma lista de alimentos, da live passou muito rápido. Gente, eu vou continuar falando, deve dar uns 2 minutinhos. Tem alguns alimentos que ajudam sim, Silvia. Olha, a Silvia foi de ouro hoje. Tem alguns alimentos que ajudam sim, então eu vou citar alguns, tudo bem? Alguns estudos já mostraram que pacientes que sofrem com depressão precisam consumir uma maior quantidade de alimentos com zinco. Fer, onde a gente encontra zinco? A gente encontra o zinco na linhaça, no feijão, no ovo. O zinco é um potente antidepressivo. Inclusive, ele potencializa o efeito dos antidepressivos. Então, quem toma antidepressivo, o zinco normalmente ele acaba sendo indicado também como uma suplementação, mas é melhor vocês consumirem ele através da alimentação. Então, feijão, ovo, linhaça, né, sementes de linhaça são extremamente importantes. Além disso, existem outros alimentos importantes, como os alimentos ricos em vitaminas do complexo B. Como que a gente encontra essas vitaminas do complexo B? Nos espinafres, naqueles folhosos verde escuro que eu falo sempre. Então, espinafre, brócolis, couve, eles ajudam a prevenir, eles ajudam na prevenção de doenças mentais, tá? Então, também ajuda a prevenir na questão da depressão, tá? São extremamente importantes. Além disso, tem os triptofanos. Eu já falei sobre eles, se você não lembra, dá uma procurada. Mas o triptofano a gente encontra no abacate, na banana, na semente de girassol, e eles ajudam na produção de serotonina, que é extremamente importante tanto para quem sofre com depressão, quanto para quem sofre com enxaqueca, quanto para quem sofre de ansiedade, beleza? Além disso, tem mais um componente que são os carboidratos complexos. Por que eles vão ser importantes, Fê? Os carboidratos complexos ajudam na absorção desse triptofano. E a gente vai considerar como carboidrato complexo aí a batata doce, a lentilha, o feijão. Então tem mais um último tópico que eu tinha deixado separado, que são os alimentos ricos em ômega 3, que são basicamente os peixes, tá? Eles modulam e ajudam a sintetizar alguns desses neurotransmissores tão importantes, como a serotonina, a dopamina e a noradrenalina. Beleza? Gente, tá acabando os últimos minutinhos. Eu tinha mais coisa pra falar, mas a live foi fluindo e acabou faltando algumas coisas. Então, provavelmente eu vou marcar um outro novo momento pra gente falar sobre isso. Vou deixar a nossa live salva, tá? E aí vocês podem usar esse espaço como um espaço de troca, de acolhimento. Então, contem suas histórias. Vai ser muito bom pra gente poder saber sobre a história de vocês, pra gente poder ajudar no que a gente puder, numa palavra de acolhimento, de consolo, de motivação. Tudo bem? Ovo é bom pra enxaqueca? Ovo é maravilhoso, Márcia. Ó, arrase no ovo. Aproveite. Então, eu fico muito feliz que vocês tenham participado aqui comigo. Vocês são muito maravilhosos. Sou muito honrada em poder ajudar vocês de alguma forma. E a gente se encontra na próxima live com a Fer, na próxima quinta-feira, às 6h04. E aí eu vou deixar aberto hoje uma caixinha de perguntas. E aí vocês podem colocar sugestões pro próximo tema da live. O que vocês acham? Ah, mas não vale ser tema que já foi. Então eu vou dar mais um tempinho e aí depois eu faço uma outra live sobre ansiedade e depressão. E aí já vai ter mais coisa já do curso que eu tô fazendo pra poder acrescentar pra vocês, tá bom? Muito obrigada pela presença, gente. Até a próxima.